alunos convocados para a prova do CAEB 2025, tudo bem? Eu sou a Isabelle. Eu sou a Laís. E hoje nós estamos aqui em um episódio especial daqui da Rádio Piscinate, a pedido da Lucimara, para falar sobre um assunto do momento. Só para esclarecer, não é o pedido de namoro do Vini Júnior, tá? É a prova CAEB. Não acredito nisso! A minha tava gostando, já sempre caiu. Tá ótimo. Olá, alunos convocados para a prova do CAEB 2025. Tudo bem com vocês? Eu sou a Isabelle. Eu sou a Laís. E hoje nós estamos aqui em um episódio especial aqui da Rádio Piscinate, a pedido da Lucimara, onde vamos falar sobre um assunto do momento. Para esclarecer, não é o pedido de namoro do Vini Júnior, tá? É a prova CAEB. E antes de eu fazer minhas perguntinhas, eu queria que a senhora se apresentasse, por favor. Eu sou Lucimara, sou assistente social e trabalho lá na COGER. Eu queria saber, que agora me deu uma duvidazinha, desde a hora que eu comecei a apresentar essas perguntas aqui, o que é a COGER e qual que é a relação dela com a DRE? Eu explico. A COGER é a Coordenadoria de Gestão... Então, eu vou explicar. A COGER ela é vinculada à DRE, mas a sigla dela significa Coordenadoria de Gestão Escolar e de Rede. Lá nessa coordenadoria é feito o processo de matrícula, vaga, tem a mediação escolar, a busca ativa, tudo isso funciona lá dentro da COGER. E ela é uma das coordenadorias que compõe a DRE. Interessante. Mas o foco aqui hoje é o questionário socioeconômico. Poderíamos explicar por que ele é importante? O questionário socioeconômico do CAEB, ele é fundamental para que as políticas públicas conheçam de fato a realidade dos nossos estudantes e quais são as desigualdades econômicas, familiares, como é a relação também do estudante com a sua escola, e tudo isso a gente consegue através das respostas que são ali indicadas no questionário. Então, dá pra ver que ele é bem importante, né? E quais seriam os cuidados na hora de preencher? O estudante ele precisa ficar muito atento, porque é apenas uma resposta que é válida. Então, se ele errar, por exemplo, ele não vai poder marcar uma segunda alternativa, porque vai invalidar aquela questão. Então, ele precisa pensar muito, refletir antes de responder a questão, para não cometer o erro de responder errado. E sobre a família, as pessoas que moram com a gente, como a gente pode identificar quem são os nossos responsáveis? No questionário, ele pergunta quem representa a imagem materna e quem representa a figura paterna do estudante. Tem também a possibilidade de não existir essa figura dentro da família. Por exemplo, numa família onde mora o estudante, a mãe e os irmãos, não existe uma figura paterna. Então, lá vai ter a resposta que não contempla, não existe essa possibilidade. Mas também nós temos estudantes que moram com avós, com tios, com outras pessoas que fazem essa representatividade na família. Se eu sou estudante, eu moro com a minha mãe e o meu avô vai ser a figura paterna da minha casa. Então, ele não é que ele tenha relacionamento com a minha mãe, mas ele representa a figura paterna dentro da minha casa, e é isso que vale. Se mora, por exemplo, o pai e a madrasta representa a figura materna, e assim por diante. E continuando falando sobre os pais, eu queria saber um pouquinho, porque eu também fiquei com dúvida, nos estudos dos pais, porque tem muita confusão. Primeira série, primeiro ano. Você pode explicar um pouquinho? Sim, conforme os anos foram passando, a nomenclatura foi mudando. Mas, em tese, os anos eles permanecem iguais. O que houve de alteração foi a inclusão do nono ano, né? Então, por exemplo, quando eu falo que meus pais encerraram o ensino médio, eu estou dizendo que eles concluíram o nono ano. Antes era até o 8º ano. Então, essas informações são importantes para o estudante poder identificar. Ele precisa perguntar para os pais antes da prova, para os pais em casa, até que ano o senhor estudou, até que série, o senhor lembra mais ou menos? Porque às vezes ele fala, eu estudei até a 4ª série, é a mesma coisa que o 4º ano, ou estudei até a 8ª, então o 8º também é o 8º ano.
Então, tudo isso corresponde. Ou ele fala assim, eu encerrei tudo, eu terminei tudo. Então, significa que ele concluiu o ensino médio. Então, assim, a gente precisa pensar e analisar cada informação. Então, por isso que é muito importante que o estudante tenha essa conversa com os seus responsáveis em casa, antes da prova sair. Com certeza. Agora, uma outra pergunta, assim, que eu vi lá no questionário, que fala sobre passe livre e o transporte. O que é isso? Sim, o nosso polo, ele contempla 15 municípios. Nós temos 56 escolas. Dessas 56 escolas, muitos estudantes vão para a escola de ônibus. E esse ônibus, ele é partilhado com outros estudantes, não é partilhado com pessoas, por exemplo, que vão trabalhar, que vão, por exemplo, para algum outro compromisso. Ele é único e exclusivo para fins educacionais. Esses estudantes, eles não têm o benefício do passe livre. O passe livre é em cidades muito maiores, onde os estudantes eles pegam um ônibus de linha que percorrem toda a cidade e levam pessoas para diferentes compromissos, por exemplo, para o trabalho, outros compromissos que a pessoa vai fazer em outros bairros. Né? Então, o estudante divide o espaço com outras pessoas que ele não conhece, que não são para fins educacionais. Então, quando você, estudante, chegar nessa pergunta sobre o passe livre, se você tem acesso ou não, você diz que não, porque porque esse tipo de modalidade de transporte a gente não dispõe na nossa regional. E agora, mudar um pouquinho, eu queria me perguntar sobre, aproveitando de tempo de ir para a escola, o tempo de demora para ir para a escola. Porque eu, por exemplo, demoro 5 minutos para chegar aqui. Olha aí. Demorou 5 minutos para mim. Por que isso é importante do governo saber? Essa pergunta é muito importante. Existem estudantes com diferentes realidades sociais. Então, por exemplo, eu tenho estudantes que moram muito longe, então eles vêm de ônibus ou eles vêm trazidos pelos seus familiares. Assim como eu tenho estudantes que, assim como você, moram muito perto da escola. E isso é maravilhoso, porque consegue vir a pé, consegue vir de bicicleta, né? Tem um fácil acesso. E normalmente, essa pergunta ela se enquadra no que acontece com mais frequência. Por exemplo, num dia de chuva, talvez a sua mãe ou seu pai te tragam para a escola. Mas essas situações são esporádicas, acontece de vez em quando. Mas o que acontece com mais frequência? Com mais frequência eu vou para a escola a pé. Então, nesse percurso de maior frequência ali, quanto tempo eu gasto em média? 5 minutos. Então, tem ali algumas opções de resposta, se é 30 minutos, se é 1 hora, se é mais de 1 hora. Nós temos situações em que estudantes saem de fazendas que ficam longe da escola, então eles acabam ficando mais tempo no percurso ali para poder conseguir chegar até a escola. Assim, uma curiosidade. Vamos supor que um aluno que se acha bambambam não responda ou responda as perguntas aleatoriamente. O que isso pode afetar? Vixe, isso é complicado porque muitas vezes a gente pede por espaços onde a gente possa colocar a nossa opinião, né, dizer o que a gente precisa. Porque quando, por exemplo, você vai num médico, ele não vai adivinhar onde dói. Você precisa dizer para ele onde dói para ele poder curar, para ele poder orientar o tratamento. A mesma coisa são as políticas públicas. O estudante agora, ele está sendo convidado a mostrar a sua realidade para as políticas públicas identificarem aqui que a gente precisa investir. Não, é aqui nessa outra política pública que eu preciso investir. Então, quando você responde o questionário socioeconômico de qualquer forma ou sem responsabilidade, você acaba por impedir ou dificultar que a resposta que realmente as políticas públicas encontrem onde estão as lacunas, os problemas para poder intervir. Então, nós, enquanto sociedade, enquanto estudantes, nós estamos construindo espaços públicos para que a gente possa se desenvolver. Mas eu estou no 3º ano, não vou estudar mais, concluí os meus estudos, então para mim isso pouco me importa. Não, mas você tem irmãos, você tem primos, você tem pessoas da sua comunidade que você se importa e que vão viver ali, né, na escola, então vão poder ter acesso a essas melhorias que muitas vezes você não vai ter acesso. Assim como, por exemplo,
futuramente, o que eu espero de vocês é que, assim como eu, assim como os professores de vocês, quando os filhos de vocês forem à escola, vocês possam dizer, poxa, no meu tempo ainda não tinha essa e essa ferramenta, ainda não tinha essa e essa melhoria, mas a opinião de vocês contou para que essa melhoria chegasse até a escola de vocês. Então a gente precisa construir juntos. Os estudantes hoje estão sendo convidados a construir junto políticas públicas que realmente façam sentido para a comunidade. E isso a gente consegue através das respostas do questionário socioeconômico. E agora eu queria tirar uma dúvida, que é literalmente uma dúvida minha. Agora eu vou tirar uma dúvida minha, gente, desculpa aí. Mas eu queria saber sobre identificação de cor. Como que na hora da prova eu vou responder qual que é a minha cor? Essa é uma pergunta que muitas vezes a gente fica na dúvida, né? Porque a nossa região, ela tem muita miscigenação, ou seja, pessoas de diferentes etnias que se casam, enfim, têm filhos, então é uma mistura étnica. Quando a gente fala do indivíduo branco, é aquele de descendência europeia, ou seja, se meu pai, minha mãe, meus avós, todo mundo na minha casa é branco, eu sou branco. Se na minha família existem pessoas brancas e pessoas negras, houve ali a juntada de diferentes características físicas. Então, a partir daí, sugere-se que são pessoas pardas ou pessoas negras, né? Como que a gente identifica isso? Porque quando há essa miscigenação, o que acontece? A gente herda traços tanto europeus quanto africanos. Por exemplo, os lábios, o cabelo, a cor da pele, a cor dos olhos, né? Tudo isso são características que ajudam você a diagnosticar, não, olha, eu sou pardo mesmo, né? Não é porque eu puxei mais para minha mãe ou mais para o meu pai, mas geneticamente você é 50% e 50%, então você é pardo. Nas nossas escolas, na maioria delas, eu vejo entre 90% e 85% de pessoas pardas, mas que na hora da identificação se identificam como brancas. Por quê? Porque às vezes acham que puxou mais para a mãe, mais para o pai, ou porque talvez tenha vergonha de se identificar como pardo ou como negro. E isso não é vergonha para ninguém. A gente é o que a gente é e a gente precisa ter orgulho do que a gente é. Então, é importante que nessa hora a gente seja o mais fidedigno possível. Outra questão que me perguntaram sobre isso também. O que é ser uma pessoa amarela? Né? Porque também tem essa definição na cor. Amarelo, pessoal, são pessoas que são descendentes de asiáticos. Por exemplo, eu tenho um avô, ou meu pai ou minha mãe é de descendência japonesa, coreana, né? Então eu herdo alguns traços também característicos desse local, né? Dessa cultura. Então, sim, eu sou amarelo, porque eu sou descendente de pessoas asiáticas. Né? Isso é interessante, essa aí eu não sabia também. E muitas vezes os estudantes se identificam como, eu sou pálido. Não tem nada a ver com palidez, tem a ver com descendência. Interessante, muito interessante. Eu tirei, já foi logo 2 dúvidas. Aprendizados novos aqui, ó. Mas agora sim, uma dúvida que eu mesmo tenho, muitos colegas meus eu sei que tem. O governo, ele quer saber se eu tenho um espaço de estudo, se eu tenho um quarto meu. O que isso influencia? Por que ele quer saber isso? A gente acredita que se o estudante ele tem um espaço apropriado de estudo, ele tem um quarto que é só dele, ele tem um horário específico para poder estudar, e ainda mais, ele tem pais que são participativos na vida escolar, ou seja, vão nas reuniões, orientam os filhos a estudar, orientam os filhos a ser frequentes na escola. Essas características, esses índices, geram maior produtividade desse estudante na escola. Mas isso não sou eu que estou dizendo. Isso são as pesquisas, são os questionários que respondem. Porque o que acontece? Você analisa ali, numa escola, onde a maior parte dos estudantes eles têm esse incentivo da família, eles têm essa estrutura para poder estudar, e você analisa com estudantes que não têm, você verifica qual a diferença ali no aprendizado pedagógico, e isso é muito presente.
Então, são esses índices que fazem com que a gente chegue ali a melhores estratégias, para que todos os estudantes consigam estudar, consigam aprender, porque são muitos fatores que fazem com que o estudante às vezes não consiga ter o rendimento que ele poderia ter na escola, né? E a gente sabe que a família presente na escola, ela é uma grande ferramenta para que esse estudante possa se desenvolver melhor. Então, é muito importante, apesar de parecer que não é algo que a gente tem que marcar lá. Então, respondam certinhos, tá? E principalmente, pessoal, quanto aos itens que tem na sua casa. Por exemplo, tem lá algumas perguntas sobre se você tem geladeira na sua casa, celular na sua casa. Lembrando que esses eletrodomésticos são todos os que estão em funcionamento. Não é, por exemplo, um item que eu tenho lá parado. Eu tenho 2 aparelhos celulares lá parados em funcionamento. Esses não contam para o questionário. São só os que estão em funcionamento. E freezer? Será que é o freezer que é aquele único lá? É o vertical? É o horizontal? Independente. Se a sua geladeira tiver aquela segunda porta onde faz o congelamento dos alimentos, aquilo já conta como freezer. Então, você vai marcar que você tem sim um freezer em casa, né? Assim como máquina de lavar roupa. Lá está lá especificamente apenas máquina de lavar roupa. A máquina de lavar roupa, ela precisa ser aquela que faz todo o processo. Não é só apenas aquela tanquinho. A tanquinho, ela faz parte do processo. Ela lava a roupa, de fato, ela tira a sujeira da roupa. Mas o responsável precisa fazer o quê? Precisa fazer um enxágue, enfim, todo o outro processo. Então, ela não conta como máquina de lavar roupa. Se você tem uma máquina faz tudo na sua casa, você responde que sim. Se você tem uma máquina tanquinho, por exemplo, você responde que não. Isso é interessante. Anotado, anota no livro, não posso falar nada. E agora, gente, tem algumas tendências de perguntas que estão mais ligadas à tecnologia. Por exemplo, se o estudante tem acesso a streamings, por exemplo, Netflix, HBO, enfim, esses, quando a gente fala em streaming, são streams pagos. São aqueles lá que você precisa pagar uma determinada taxa todo mês para ter acesso. Indiferente, por exemplo, do YouTube. O YouTube você pode entrar lá e ter acesso. O que ele tem é uma taxa extra se você quiser contratar algum outro serviço. Mas os streams que está colocado ali são esses que são pagos, né? Não é de forma gratuita. E existe mais alguma perguntinha que, assim, não é nova agora, que a gente já falou sobre aqui agora? Sim, a questão da deficiência na família. Por exemplo, na sua família, existe alguma pessoa com deficiência física, intelectual ou mental? Essa pergunta ela também poderá estar disponível na sua prova. Então, é importante que você também verifique essa informação em casa antes de começar a prova do SAEB. Tá? Pergunta para os seus pais se alguém tem laudo, qual que é o tipo de deficiência, porque lá nas perguntas ele vai especificar se é de origem mental, se é deficiência física. Tá? Então, é importante ter isso bem claro na mente na hora que for preencher a prova. Então, para saber, a gente tem que consultar bem nossos pais antes da prova. Vocês tratem de fazer um questionário com o de vocês, hein? São as perguntinhas para fazer. Mas enfim, terminamos todas? Esperamos que tenham tirado todas as dúvidas. Mas agora uma última coisa. Tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de acrescentar? Eu gostaria de agradecer às escolas pela iniciativa. Eu coloquei uma sugestão em que as escolas poderiam criar uma caixinha de perguntas para que os estudantes mais tímidos pudessem também esclarecer suas dúvidas, expor suas dúvidas. Nós sabemos que muitas vezes os estudantes eles ficam um pouco com medo, eu vou colocar minha dúvida, vão rir de mim, vão fazer piada com a minha pergunta. Mas toda pergunta ela é válida. Às vezes a sua pergunta é a pergunta de outras pessoas também. E por mais que o seu coleguinha ria, é a pergunta que ele também gostaria de ter feito. Então a gente precisa dar voz também a todos os estudantes, aos que têm coragem de se expressar, de perguntar, mas também aqueles que ficam quietinhos, que são mais retraídos, mas que também têm dúvidas. E as escolas elas criaram então uma caixinha
onde os estudantes puderam anonimamente colocar ali a sua pergunta e o seu questionário. E essas perguntas que vocês fizeram, elas contemplam justamente essas perguntas que os estudantes colocaram. Tá? E isso é importante porque todo mundo consegue participar. A gente tem que pensar na equidade, todo mundo consiga ter acesso à resposta, todo mundo tem acesso à informação. A informação é algo maravilhoso, que ela faz com que a gente consiga construir junto um futuro melhor para todo mundo. E falando em aluno tímido e em perguntas anônimas, eu também quero saber de respostas anônimas. Olha a língua falando. As respostas desse questionário, tem como outras pessoas da minha escola, ou até mesmo da minha sala dele? Essa pergunta eu acho que é a pergunta de muitos estudantes. Por quê? Quando você está respondendo o questionário socioeconômico, você fica meio com medo de colocar uma resposta ou outra, de passar alguma situação de constrangimento. Pessoal, presta atenção. Ninguém da sua escola, ninguém da sua sala vai saber o que você respondeu ali. Depois que você finaliza a prova, assim como ela chegou naquele pacote lá fechado, ela vai retornar também para a central fechadinho. O aplicador da prova, ele vai recolher as provas, ele vai colocá-las em ordem e vai colocar dentro do pacote e vai lacrar. Esse lacre ele só vai ser aberto na central, onde as perguntas vão ser avaliadas, ou seja, ninguém do seu município, da sua cidade, da sua família tem acesso ao que você colocou ali. Então, tudo funciona no mais absoluto sigilo, porque a intenção desse questionário é contribuir para realmente verificar quais são as questões sociais, econômicas que precisam de atenção. Não são para expor de alguma forma você, estudante, a sua realidade, a sua vulnerabilidade. Muito pelo contrário, é sigilo total. Então, agora já está esclarecido, gente. Ninguém vai ver essas respostas, pode responder à vontade. É isso aí. E a gente vai se encerrando por aqui. Esperamos que tenham tirado todas as dúvidas. Né? Nós conseguimos, pelo menos nós tentamos. Nós tentamos, fizemos nosso papel. E vamos brindar para não perder o costume, mas dessa vez ao sucesso que será a prova sair do Mato Grosso. Êêêê! Tchau!